E olha, gente, mais uma vez nós vamos bater um papo ao vivo com a professora Rosa Neide, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, única mulher na bancada federal, né, representando aí a classe em Brasília, com muitos projetos, muitas ações. E nós vamos falar com a deputada agora, aqui ao vivo na Band FM. Professora Rosa Neide, satisfação mais uma vez falar com a senhora. Boa tarde, professora. Olá, Ivan. Cumprimento a você, agradeço o espaço e cumprimento a todos os ouvintes que estão neste momento conosco, acompanhando a sua transmissão e informações a Juína e região. Obrigado, professora. Nós falamos aqui ao vivo para todo o Noroeste, através da Band FM Juína, Band FM Brasnorte, a Melodia FM Juína, que é a nossa rádio gospel. A senhora fala com a comunidade evangélica também, e a Massa FM em Castaeira. Portanto, todo o Noroeste, neste momento, ouve o nosso bate-papo. Eu já quero começar, professora, falando do mês de março, né? O mês de março está terminando, mas um mês dedicado especialmente aí para a mulher, Dia Internacional da Mulher. E eu já quero começar falando justamente isso. A senhora é a única mulher aí na bancada federal, né? Para mostrar que ainda há uma dificuldade da mulher fazer parte da política. E a senhora é um grande exemplo disso, né? Que chegou à Câmara Federal, mas ainda os homens é a maioria. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse mês de março, deputada. Ivan, é oportuno a sua questão e eu gosto muito de falar desse assunto, porque eu sempre digo, nós somos 52% da população brasileira, né? E os outros 48% são nossos filhos. Então, a gente poderia ter avançado muito mais. Se trata da presença forte da mulher na sociedade, mas da representação das mulheres na política ainda é muito frágil. Hoje, nós somos 15% no Congresso Nacional de Mulheres. E entre as prefeitas, por exemplo, o executivo, a gente está em torno de 13%. Mato Grosso e o país. Então, é uma representação muito pequena. Quando eu olho os números, Ivan, lá na Câmara, são 7.600 homens que, nos 90 anos do voto, já passaram pela Câmara, e 233 mulheres. Então, é muito diferente, né, o número de mulheres e o número de homens, sendo as mulheres a maioria da população. Então, é muito importante a representação. Quando a gente olha em casa, o olhar do homem, o olhar da mulher, tudo que a gente vai fazer, o olhar da mulher é diferente do olhar do homem. E a gente quer ser diferente mesmo, nós não queremos nos igualar no olhar. Nós somos seres humanos diferentes. Entretanto, essa soma dos olhares é que faz a sociedade ficar melhor, mais humanizada. Então, por isso, a gente conquistou na lei, a Constituição diz homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas, na prática, há muito que se conquistar ainda. As mulheres ainda estão patinando nas conquistas dos seus direitos que já estão na lei garantidos. Por isso, como deputada, já apresentei 14 projetos de lei na defesa da mulher. Trabalho muito para que a mulher tenha sua saúde preservada, tenha sua condição de trabalho preservada, que a mulher avance na conquista dos direitos, na questão política, porque nós somos 11 vagas no Parlamento Federal. Você já disse, apenas Rosa Neide de mulher. Minha história de vida, eu sou professora, eu vim da Bahia, eu digo sempre com a mala na mão, para ser professora alfabetizadora em Mato Grosso. Eu não tenho familiar político, eu não tenho herança política. Toda a minha luta foi uma luta mesmo por fazer justiça social, e por isso a população de Mato Grosso me elegeu, homens e mulheres. Então, eu digo sempre, Ivan, se eu trabalhar 24 horas ainda é pouco, porque a população, para dar as garantias, é uma mulher do meu perfil, uma mulher do povo, uma mulher que representa as classes populares, não é fácil. E eu quero mais mulheres na política. Nós devíamos ter meio a meio, pelo menos 5 mulheres, tem uma senadora, mais 3 deputadas, né? No Estado, na Assembleia, nós só temos uma mulher. Então, precisamos avançar muito. E nesse mês de março é um mês para chamar a atenção desta questão. Ô professora, como a senhora disse, a mulher tem um olhar diferenciado, é um olhar diferente dos homens. A mulher é aquilo, faz tudo ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo. Nós não, precisamos fazer uma focado ali para conseguir fazer bem feito. A mulher já consegue ser mais abrangente, mais atenciosa, mais cautelosa. O que a senhora acha que está faltando para as mulheres se interessarem mais, talvez colocarem mais à disposição o seu nome, a sua experiência? No caso da senhora que veio da sala de aula, hoje é uma deputada federal. Eu gostaria, o que está faltando ainda, professora, para as mulheres se interessarem mais pela política?
A história do nosso país, Ivan, é uma história que colocou as mulheres numa situação muito complexa, né? Desde o início, um país muito machista, a colonização portuguesa sempre colocou a mulher. O homem votou em 535, já tinha câmaras sendo escolhidas e o homem votando. A mulher só tem 90 anos que ela conquistou o direito de votar. A mulher começou a votar e para ela votar tinha autorização do marido, precisava o marido autorizar. As que não eram casadas não votavam. E a que o marido dissesse não, não votava. Então, assim, esta luta da mulher é uma luta que no início ela foi muito perversa. O homem como o dominante, né? O patriarcado estabelecido. Quantas vezes a gente ouviu a mãe dizer: olha, quando seu pai chegar, eu vou falar. O seu pai dá a última palavra. Então, assim, é como se a mulher não tivesse a liderança, não tivesse a condição de fazê-la. E todos os filhos sabem qual é o papel da mãe, o papel apaziguador, o papel de unir a família, o papel, às vezes, do pai estar mais bravo e a mãe está ali fazendo a mediação. Então, esse papel de mulher mediadora, ela faz falta na política, porque a mulher pode mediar muito mais. Então, falta romper com aquilo que a história deixou de legado. Que política é lugar de homem, política não é lugar de mulher. Quantas pessoas disseram para mim: Rosa, você é professora uma vida inteira, agora que você se aposentou, por que você não vai curtir sua família? Para que você quer se meter em política? Não, eu gosto de política. É na política que a gente muda as coisas, é na política que a gente muda a lei, é na política que a gente consegue investimentos para quem mais precisa. Na política está a decisão. E falta essa consciência pública por parte de homens e mulheres. Porque é muito difícil a mulher chegar numa reunião de partido e só ter ela. Aí ela fala: puxa vida, ela se sente mal ali. Ela não tem aquele olhar para ter a parceria. Então, como os homens convidam pouco as mulheres, e às vezes o próprio marido que vai para o companheiro que vai para uma reunião política, deixa a esposa em casa. Então, a gente precisa quebrar estas amarras, né? Rosa de Luxemburgo sempre disse, ela disse há 2 séculos, que nós somos amarradas por correntes. E quando a gente anda e se movimenta, a gente percebe que a corrente, qual é a corrente? E é tentar quebrar correntes. Então, nesse momento, nós ainda estamos quebrando correntes. E nós precisamos de homens que nos ajudem a quebrar correntes. Precisa de participação. E aí eu falo para as mulheres aqui de todo o Noroeste. Onde tem um espaço de poder, assuma. É o conselho da escola, é o conselho do bairro, é o conselho da igreja. Se lá na sua igreja evangélica ou católica tiver um espaço para liderança, tiver uma equipe, tiver a oportunidade de usar o microfone, de fazer a fala, vá ocupando esse espaço. Esse espaço é um espaço político. Não é política partidária, mas é político. E aí, nesse momento, você vai dizer: e se eu fosse uma vereadora? E se eu fosse uma prefeita? E se eu fosse uma deputada estadual? Se eu fosse uma deputada federal? Eu posso. Se Rosa Neide, que é só professora, ela chegou lá, eu também posso chegar. Então, convido a todas, participem. Às vezes você não define na sua vida de ser uma deputada, de ser uma candidata, mas você se define de ser alguém que tome lugar, que tome parte, que participe. Então, nesse sentido, venham todas para a política, que nós juntas quebraremos as amarras que nos impedem participar mais. É interessante a gente estar falando aqui com a professora Rosa Neide, deputada federal, única parlamentar da bancada lá em Brasília. Aqui na região nós temos uma prefeita apenas, deputada. Temos apenas uma vereadora na Câmara Municipal. Temos apenas uma deputada na Assembleia Legislativa, como a senhora disse. E somente a senhora da bancada federal, entre os 8 deputados federais, somente a senhora. Então, mostra que é muito tímida ainda a participação e a gente torce para que isso mude, né? Porque lugar de mulher é aquela frase, em todos os lugares, inclusive na política. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, deputada, se houveram avanços nesses últimos anos em relação a projetos que beneficiam as mulheres. Como é que a senhora avalia esse cenário? Ivan, por exemplo, só me candidatei depois de aprovada a lei que garante financiamento público de campanha. Porque você precisa se mobilizar. Um estado do tamanho do nosso, né? Estou a 800 quilômetros de Juína, eu estou a 1.200 quilômetros de Santa Terezinha, no Araguaia. Então, como é que eu visito essas cidades? Como é que eu mostro meu projeto? Como é que eu discuto com as pessoas? Então, para as pessoas que não têm estrutura econômica pessoal, esse movimento fica muito difícil. Tanto para a mulher como para o homem. Então, no momento que aprovou o projeto de lei que dizia que tinha financiamento público,
e as mulheres, e para as mulheres tem 30% a mais, então, e agora nós temos uma outra lei que foi aprovada, que cada voto que você dá em mulher, para mulher ou para a população negra, você tem mais recursos para o fundo eleitoral daquele partido. Então, você alcança uma mobilidade maior e uma possibilidade de participação na política. Tanto que nós passamos de 10% da representação feminina no Congresso Nacional para 15%. Então, foi um pulo aí de 5% de aumento. E esse ano passado, nós tentamos, em 2021, aprovar um projeto de lei, e foi aprovado no Senado e a Câmara não aprovou, que era garantir 30% de cadeiras no parlamento para mulheres. Depois tentamos 20%, tentamos 10% e os homens não acordaram isso. Porque no que melhoraria? Aqui no país, nós temos 900 câmaras municipais sem nenhuma mulher. Então, se nós aprovássemos 10%, e nenhuma Câmara teria a falta da mulher. Todas as câmaras teriam as mulheres. Nós temos 3 estados do Brasil sem nenhuma mulher deputada estadual e federal. Então, a gente tem, assim, lacunas muito fortes. Se aqui em Mato Grosso nós somos 52% da população, como não tem nenhuma senadora, só tem uma deputada federal, só tem uma estadual. Então, isso é muito pouco. E homens também votam em mulher. A demonstração é clara, não é só mulher que vota em mulher. Homens reconhecem o papel da mulher. Então, por isso, algumas leis já melhoraram com essa questão da participação. Agora, há 15 dias eu fiz uma reunião, participei de uma reunião que foi a pedido do GT da Câmara, que eu coordeno, que é violência política contra as mulheres. Então, eu tive a oportunidade de ir lá falar com o ministro Fachin, que, nesse momento, nós precisávamos de garantias para cessar a violência política. Você vê que aqui no estado de Mato Grosso, várias vereadoras foram impedidas de fazer homenagem às mulheres no dia 8 de março. Elas apresentaram a proposição na Câmara Municipal e foi vedada a audiência que ela poderia fazer. Então, nesse sentido, as mulheres precisam ter esse espaço, garantir esse espaço. E aí a legislação vem melhorando. O ministro Fachin nos garantiu que vai ter uma resolução protegendo as mulheres candidatas neste ano de 2022. Porque nós vemos, às vezes, uma mulher vai falar e alguém corta o microfone. Ah, você é do partido A e do partido B. E toda a minha defesa é suprapartidária. Eu gostaria, claro que eu gosto de mulheres no Partido dos Trabalhadores, mas eu gosto de mulheres em qualquer partido. Quando a mulher vem para o partido político, ela vem para a política. E lá nós somos 77 mulheres na Câmara. Muitas das agendas, nós somos a 77, 100% a favor de uma pauta que defende as mulheres. Claro que tem uma outra mulher que ainda acha que mulher pode ser alijada do processo, mas a maioria está junta na defesa. Então, eu acho que a legislação progrediu, mas não o suficiente para a gente ter garantia de cadeiras em todos os espaços políticos do país. Bom, estou falando ao vivo com a deputada federal, professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, aqui na Band FM, nesse dia de hoje, um dia muito especial, que estamos fechando o mês de março aí, principalmente falando um pouquinho do histórico da participação da mulher na política. Agora, deputado, eu gostaria de falar de 2 assuntos que interessam muito a nossa região em especial. O primeiro deles é a questão do PL que retira Mato Grosso da Amazônia Legal. A senhora já se manifestou contrário a esse projeto, que é do Juarez Costa, do MDB aqui de Mato Grosso. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho por que a senhora é contra esse projeto, deputada. Olha, esse projeto 337-2022, para mim, ele é uma afronta ao estado de Mato Grosso. Primeiro, Ivan, porque quem define o limite de um bioma é o IBGE, através de estudos científicos. Onde é que começa o bioma amazônico? E a gente sabe que, por exemplo, no término do Cerrado e início do Amazônico, tem uma área de transição. E é sobre esta área de transição que quer criar uma outra legislação. Então, o Mato Grosso, e eu ouvi muito, eu já cobrei isso do deputado Juarez, já cobrei do deputado Eri, ouvi muito da bancada toda que Mato Grosso não precisa mais fazer derrubadas para aumentar a área de plantação. Nós temos áreas degradadas, nós temos áreas que precisam ser recuperadas, nós precisamos melhorar a tecnologia para plantar mais e melhor. Então, nós podemos dobrar a nossa área plantada usando as áreas já existentes que já houve derrubada e que nós podemos aproveitar.
Agora, quando eu digo que vai tirar Mato Grosso da Amazônia Legal, eu estou incorrendo num erro, um erro científico, porque se eu digo que eu posso mudar o bioma, o bioma começa lá no Pará, Mato Grosso não está no bioma amazônico, eu vou tirar Mato Grosso dos investimentos da Sudã, que são altos investimentos aqui para a indústria, para a própria agricultura, para a pecuária. Eu vou também tirar Mato Grosso do Fundo Amazônico, que o Fundo Amazônico é o fundo que financia projetos que preservam o meio ambiente. O governo do estado, as prefeituras têm financiamento do Fundo Amazônico. Agora, com o governo Bolsonaro, diminuiu o Fundo Amazônico, até porque tem países que tiveram dificuldade de negociar com o governo os investimentos. Mas a gente sabe que isso não dura a vida inteira. Nós vamos voltar a ter altos investimentos no Fundo Amazônico. Então, como é que a gente vai perder os investimentos e a gente vai fazer mais área aberta dentro da floresta? Então, tem como se avançar com a floresta fazendo a agrofloresta, por exemplo. Você planta café, planta cacau dentro da própria floresta, sem precisar derrubar a floresta. Você faz manejo autorizado, onde você tira determinadas árvores e preserva outras, sem precisar sair do bioma. Então, o bioma é definido por lei. Esta lei tem um estudo científico que diz aqui começa o bioma amazônico. E esse bioma que garante chuva, que garante qualidade do ar, que garante preservação das águas, nesta área que está sendo chamada de área de transição e que área que pode ser modificada, está a maioria das nascentes dos rios, dos grandes rios. Inclusive o rio Juruena aí, na área, no noroeste do estado, o rio que vai fazer o nascimento da sua junção do rio Tapajós, que garante essa quantidade de água que chega ao rio Amazonas. Então, nós temos que ter um cuidado ambiental muito forte. E, por último, dizer como fica a cara do Brasil, que não está nada boa, em relação ao exterior. Nós vendemos a nossa produção, o Brasil é o maior exportador de grãos e Mato Grosso é o maior exportador de grãos do Brasil. Como é que nós vamos vender dizendo isso aqui é de uma área desmatada recentemente? Então, daqui a pouco, o comprador estrangeiro não vai comprar mais o produto brasileiro, porque já está claro, quem desmatar depois de 88 para cá pode ter seu produto não comercializado. Então, é por isso, por estas e outras, né? Conversei com muitos cientistas, com os pesquisadores, para me posicionar contrário. Então, eu sou contrário e vou lutar muito. Lutar junto com a sociedade mato-grossense para manter Mato Grosso no bioma amazônico. Deputada, eu converso com muitos produtores aqui da região, a gente tem um acesso grande com esses produtores, e quando eles vieram desbravar a região aqui, ainda existia aquele projeto dos 50%, né? Se comprava uma área, abria 50% para utilizá-la, o restante era preservado. Depois a legislação mudou e hoje 20% é desmatado, os outros 80% tem que ser preservado. E esses produtores questionam muito que a gente tem que desmatar uma pequena área e ainda tem que preservar mais de 80%. Né, ser o guardião ainda desses 80%. Essa é uma das cobranças que eu acho que mudaria com a retirada do Mato Grosso da Amazônia Legal. É mais ou menos isso, deputada? Veja bem, Ivan, eu até conversei com o deputado Deriguela e conversei com o deputado Juarez, eu tenho um bom relacionamento com esses dois deputados, são parceiros, e eu acho que os produtores aqui, a região noroeste é uma região ainda de muita área preservada, né? Nós temos muitas áreas indígenas totalmente preservadas, há muitos PLs querendo que as áreas indígenas também sejam desmatadas, mas nós temos produtores que acabou tendo algum tipo de prejuízo. E eu sou a favor, já disse a eles, um projeto de lei que a gente possa analisar quais foram os prejuízos, quem foi autorizado em 50%, depois foi obrigado a manter 80%, quem foi autorizado em um período, eu acho que a autorização deve ser preservada, porque naquele momento o governo tinha uma decisão e depois eu mudo no decorrer do processo e digo, não, agora você tem que reflorestar, e não dá o apoio necessário, não dá o financiamento, né, não garante. Hoje, por exemplo, a gente pode, com a política que vai ter de preservação, para eu preservar, o produtor preservar, o que ele vai ganhar? Eu acho que todo mundo tem que ganhar, tem que ser um processo de ganha-ganha, porque todos os outros países que compram do Brasil, que é um país preservado, então, e tem país aí ofertando mesmo, dizendo, se preservar, você vai ter isso de ganho.
esse tipo de lei que nós temos que fazer. É dizer assim, quem tinha autorização para 50% e hoje tem preservado 50%, tem seu direito garantido. Quem agora é 80% a partir de uma nova legislação do Código Florestal para cá, né? E ele já tinha área desmatada, o que ele pode fazer para não ser prejudicado? Tudo isso sou favorável, Ivan, da gente se debruçar sobre isso, chamar a área afim do Estado, o INCRA, aqui o Intermate, as universidades com os estudos e dizer quais foram os nossos produtores que foram prejudicados. E que lei dá conta, sem tirar o Mato Grosso do bioma amazônico. Nós não podemos dizer agora isso aqui não é mais a Amazônia legal porque alguma pessoa foi prejudicada. Não, eu sento junto, eu discuto junto e o amparo ao nosso produtor tem que existir, sem tirar já os direitos conquistados também de Sudã, de Fundo Amazônico. Por que nós temos que perder? Nós temos que viabilizar as condições para os produtores. Sobre essa legislação nós vamos nos debruçar. E esse convite que eu faço, já fiz a eles publicamente, pessoalmente, já mandei documento. Eu acho que os produtores têm que se unir para não perder direitos e também não ter as suas áreas que foram demarcadas com uma lei ser prejudicadas com outra lei. Nesse sentido, eu sou parceira, mas não sou parceira da gente simplesmente dizer vamos tirar do bioma amazônico. Isso ninguém ganha com isso. Na sua opinião, retirar da Amazônia Legal, os produtores perderiam mais do que se, mantendo, os produtores se retirassem, perderia mais, deputada? É isso que eu vejo, perderia, o meio ambiente perderia muito mais ainda. O que a gente tem que fazer é proteger os nossos produtores daquilo que eles têm direito. Né? E se ele manteve lá 80%, ou se ele tem 30% que ele vai ser obrigado a preservar, qual é o financiamento que o governo federal propõe para que ele mantenha a sua área? Né? A área que está com floresta de pé, esse produtor ganha o quê? De financiamento, de menos juro, o que ele ganha? Que política está sendo proposta para eles? Eu acho que tem que melhorar o investimento na produção para que o produtor mantenha sua área preservada e não perca naquilo que é de direito dele. Né? É essa discussão que a gente tem que fazer. O outro assunto, deputada, é sobre a questão logística aqui da região. A rodovia, a BR-174, que sai de Vilhena, passa por Juína até Colniza, que agora vai ser estadualizada. Né? O governo do estado já tem autorização a partir de 1º de junho para assumir de Castanheira a Colniza, essa obra que a região toda anseia pela pavimentação asfáltica. A senhora, inclusive, já participou de debates, já se colocou à disposição para a bancada ajudar a custear parte dessa obra, não, deputada? Com certeza. Nossa, é assim, Ivan, eu gosto sempre de lembrar, antes a gente fazia um esforço muito grande para federalizar as estradas, né? Porque o governo federal dava mais atenção, asfaltava e depois fazia manutenção, que não é barato fazer asfalto e não é barato manter as rodovias. Mas agora é o contrário, é um movimento contrário. E eu falei até isso para o governador numa reunião que veio o ministro, eu falei, o ministro devia aqui vir dizer, vou asfaltar, e depois, quem sabe, fazer uma parceria para o Estado fazer a manutenção, que ficaria mais barato para o Estado. Mas, como não havia proposta do governo federal em fazer o asfalto, esta região não pode ficar atolada, vamos dizer, a região atolada. Eu vejo aí a companheirada daí, me manda vídeos na época das chuvas, que dá vontade de chorar, ambulância atolada, ônibus atolado. Não é só para escoar a produção, é para o transporte, inclusive, das pessoas, né? Você ficar no atoleiro um dia inteiro esperando um caminhão, um trator para me puxar, às vezes com pessoas doentes, com situação grave, e toda a nossa produção, uma pessoa que produz o ano inteiro, faz um investimento, aí no final vê a sua produção sendo estragada em plena estrada, porque não dá conta, né? Os caminhões patinando. Então, quando foi feita a reunião, o governador fez a proposta, se a bancada disponibilizaria os seus recursos para que a 174 fosse garantida, eu coloquei plenamente a favor. Não é justo que essa região do estado tão produtiva, com pessoas que chegaram aí, pioneiros que abriram essa região, ficaram até esta data aguentando todo esse sofrimento. Então, acho que agora o governo do estado está à disposição. Foi feita uma lei para que o governo pudesse assumir a pavimentação da BR, estadualizar, né? Eu ainda sinto muito por isso, porque eu acho que o investimento
do Estado poderia ser em outras áreas, mas se a saída é esta, vamos junto, vamos ajudar, farei o que for possível, porque a 174 é um caminho. Eu vejo assim, para chegar, para sair de Juína a Colniza, você demorar, tem gente que fala, eu demorei 8 horas, né, 300 quilômetros. Então, como é que vive as pessoas desta região? Eu vou a Juína de avião, aí eu tenho que pegar um carro para ir a Colniza. Então, eu gastei 3 horas para chegar em Juína e depois eu gasto 8, 9 horas para chegar a Colniza. E quem tem que fazer o percurso todo de carro, né? Você fica 2 dias. Desde quando eu estava na Secretaria de Estado de Educação, um diretor de escola falava, secretária, gastei 2 dias para chegar aqui. As pessoas chegavam cansadas, acabadas para participar de uma reunião. Isso não é justo, né? Vamos dar o passo necessário e que a gente tenha logo essa 174 libera a região noroeste aí, tirando o atoleiro, e eu estou junta nessa luta. É mais do que transportar a produção da região, é dignidade para a população, né, deputado? A gente sempre fala isso aqui, que o asfalto vai trazer dignidade para esse povo sofredor aqui do Noroeste. E não é só a pavimentação, deputado, a grande cobrança aqui é das rodovias já pavimentadas que vivem um caos de buraco para todo lado, a recuperação é muito ruim quando é feito, tapa-buraco muito ruim, e agora, por exemplo, se gasta pelo menos 2 horas para ir a Castanheira, com 45 quilômetros. Isso mostra também como as nossas estradas, nossas rodovias estão assim literalmente abandonadas ou quando o serviço é feito é muito mal feito. É isso, tem que avançar mesmo, o povo, imagina, 2 horas, 40 e poucos quilômetros, Castanheira e Juína aí era um caso de bicicleta, né, da distância. Agora, com buracos, né, eu vejo gente doente, desloca de Castanheira para ir ao hospital de Juína, eu converso muito com o ex-deputado Ságuas, e as mães que levam os bebês para consulta. Essa semana mesmo estive conversando com ele sobre isso, as pessoas que se deslocam da região inteira para ir a Juína. E eu penso muito no momento da saúde, um parto complicado, que tem que sair de um município para vir a Juína. Eu que sou mulher e sou mãe, a hora do parto é uma hora muito delicada, a mulher tem que estar muito tranquila, aí coloca a mulher numa ambulância para ir se batendo até o outro município. Isso é muito triste, isso é muito dolorido. Como você disse muito bem, é dignidade, né? O asfalto que traz dignidade, a estrada de qualidade que traz dignidade. Temos que lutar muito por isso, porque isso é muito triste. Deputada, nós estamos num ano eleitoral. O que a senhora espera desse 2022, das eleições desse ano? Olha, Ivan, eu espero que nós temos 4 anos aí, e não é porque eu sou de oposição aos governos, tanto do Estado como do governo federal. No governo do Estado eu tenho um bom diálogo, não tenho dificuldade de dialogar. Tem algumas coisas com relação à educação, por exemplo, que eu tenho discordância. Eu acho que a relação com os profissionais de educação no governo do Estado ficou muito ruim. Eu acho que as pessoas que estão na escola querem dialogar de forma franca e direta. O governo acabou com os Cefapros, Centro de Formação de Juína, de Juara, que fazia um trabalho muito bom aí na região. As assessorias pedagógicas, muitos municípios perderam essa representação estadual, que é muito importante. Mas eu faço a crítica de forma muito responsável, converso com o secretário de Estado, digo com o que não concordo, mas tenho condições de dialogar. Com o governo federal, eu acho que a população perdeu muito. Quando eu vejo a agricultura familiar, que não tem mais os recursos do Pronaf na condição que precisava ter, a Conab não tem recurso para adquirir o produto da agricultura familiar, falta investimentos, né? Uma luta muito grande para que se tenha algum investimento na agricultura familiar. E outros projetos, né? Por exemplo, o Bolsa Família, que era um projeto completo. Agora tem um auxílio, e esse auxílio termina dia 31 de dezembro de 2022. Então, quando o auxílio é frágil, esse auxílio ele termina, a gente tem dificuldade em prever o futuro, como vai ficar 2023 para as pessoas desempregadas, sem esse auxílio ou sem um projeto maior. Então, eu espero que a gente faça uma política. Ontem eu vi o presidente da República dizendo que era o bem contra o mal. Eu não gostaria de fazer política no Brasil bem contra o mal. Eu acho que é um projeto contra o outro. E as pessoas têm essa liberdade de analisar projetos. Porque quando eu digo que é o bem contra o mal, dá a impressão que é uma guerra, né? Há alguém que se sente do bem quer destruir quem é do mal, ou quem é do mal quer destruir o bem. Eu acho que em todos os partidos políticos tem gente do bem
Em todos os partidos políticos tem gente também que não é muito do bem. E o que a gente tem que lutar é para que o bem seja para todos, que a gente tenha inclusão social, que a gente tenha financiamento público e políticas públicas que dê conta de incluir a população nos bens da sociedade, que a gente tenha uma educação de qualidade, saúde de qualidade, que a gente preserve o meio ambiente, que as pessoas vivam felizes. É isso, esta será a minha luta. E eu coloquei meu nome como candidata à reeleição, estou esperando o momento certo para comunicar isso, né, que eu estou candidata à reeleição, e vou lutar muito para que o Brasil e Mato Grosso tenha políticas públicas para todos e todas. É isso que eu espero da política em 2022. Tá ótimo. Professora Rosa Neide, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, eu mais uma vez quero agradecer imensamente poder falar com a senhora. Eu sei que sua agenda está lotada aí nesse início de semana, mas tirou um tempinho para falar com a população aqui da nossa região, do que pensa, dos seus projetos, das suas ações, e deixar aí o espaço para a senhora falar com a comunidade agora diretamente com o nosso ouvinte, o espaço para a senhora finalizar a nossa participação, deputada. Muito obrigada, Ivan. Quero dizer a todos da região noroeste que as minhas emendas parlamentares foram distribuídas um pouquinho para cada um. O número de eu não tenho emenda de orçamentos secretos, eu não tenho emenda de outra via, eu tenho as emendas legais e consegui passar praticamente 15 milhões para a região noroeste, um pouquinho para cada município, atendendo as políticas de saúde, de educação, de agricultura familiar, de apoio às mulheres. Quero dizer, eu quero pedir a todos os homens que possam utilizar rede social, que grava vídeo, que possa dizer: homem que bate mulher é covarde. Os homens são nossos pais, nossos companheiros, nossos irmãos. Então, os homens são nossos parceiros. E cada homem que tem filhas, com certeza ele não quer sua filha agredida, não quer sua filha sofrendo. Então, a gente quer uma sociedade onde homens e mulheres sejam iguais socialmente. Eles têm os direitos socialmente, mesmo a gente sendo humanamente diferentes. Então, que a gente possa constituir um país e um estado de liberdade. Mato Grosso está no topo do ranking de homens que agridem mulheres. E a nossa luta é para que os homens e as mulheres vivam melhor e vivam em paz. E eu quero desejar a toda a região noroeste mais emprego, mais cidadania, mais vida plena. Eu não quero o bem contra o mal, eu quero o bem para todos e todas. Muito obrigada, Ivan, muito obrigada, Band, muito obrigada a todos e todas que habitam essa bela região noroeste do estado de Mato Grosso. Muito obrigado, deputada senhora. Um abraço ao Voney, que é o seu assessor aí, que nos faz essa ligação aqui, muito atencioso. Um abraço a ele, a toda a sua equipe. Uma ótima semana para a senhora, deputada. Muito obrigada, um beijo no coração de todos e todas. Obrigado, deputada. Até a próxima.